Então, começando então a nossa aula de hoje, estamos na aula número 8. Então, é uma aula também bem interessante e tem vamos dizer assim, um conteúdo de assuntos que realmente faz a gente pensar a respeito do que é a nossa proposta nesse planeta. A gente já vem observando toda a nossa relação com o universo, né? Pelo menos assim, a base daquilo que é a nossa origem, a nossa interação com o meio, com a natureza, enfim, com a criação de uma forma geral. E hoje a gente vai falar um pouco sobre e como funciona essa nossa relação, essa nossa interação com os mestres e também o plano divino. Tá? Então vamos lá, vamos então para a apresentação. Estamos então na nossa aula 8, os mestres e o plano divino. Vamos. E aí vem aquelas perguntas de sempre, né? De onde que eu venho? Por que que eu estou aqui? O que que eu estou fazendo aqui? E depois de tudo isso, para onde é que eu vou? Então essas perguntas, elas acabam nos rondando aí ao longo da vida e a gente vai se questionando em um momento ou outro qual é a nossa finalidade nesse planeta. A gente já falou a respeito, já comentou um pouco, inclusive a gente entrou um pouco nessa questão do que é a nossa posição, não só diante da vida no planeta, como do próprio universo, né? E a gente já percebeu que existe uma distorção aí, uma diferença bem grande na nossa relação com aquilo que é o nosso plano divino original ou o propósito no qual nós fomos, pelo qual nós fomos criados, gerados, emanados do próprio coração de Deus. Então, a gente vai explorar um pouquinho tudo isso e entender o que os mestres, né, os chamados mestres, têm a ver com essa história toda de plano divino e a nossa relação aqui enquanto seres humanos, seres viventes, encarnados, com a vida que nós levamos. Então, alguns pontos extremamente importantes. Estudar, praticar e, consequentemente, comprovar. Os mestres falam sobre isso, exemplificam, dão a direção, ou seja, se nós não estudarmos, se não destinarmos tempo, disposição, né, a vontade para conhecer, ou pelo menos para a gente acessar aquilo que são as grandes lições da vida, os grandes ensinamentos, a gente sempre vai ficar naquela superficialidade, sempre naquela coisa mórbida, às vezes muito morna. Então, esse aprofundar-se é justamente a possibilidade da gente realizar, alcançar novos conhecimentos, ou os conhecimentos que, na verdade, sempre existiram e que estão à nossa disposição. Inclusive, falando de uma forma bem objetiva, bem direta, estão dentro de nós, né? Essa que é a realidade. Os conhecimentos não estão fora em algum lugar. Nós adquirimos o hábito, né? Ou pelo menos a proposta de seguir nesse caminho de tentar achar as nossas respostas em algum lugar fora, quem sabe com um guru, né? Numa montanha distante, isolada, mas os mestres já nos mostraram, já nos exemplificaram, inclusive, que toda essa relação daquilo que é o nosso conhecimento, a gente adquire, a gente acessa através da nossa própria essência ou o nosso coração. E aí a gente tem que praticar isso, não adianta só simplesmente acreditar que a partir do momento que eu tenha conhecimento, tudo já se resolveu. Não, é preciso colocar em prática, é preciso realmente ganhar o domínio sobre esse conhecimento, ver como funciona. E isso vai nos dar, então, a chamada comprovação. É assim que a gente consegue efetivamente entender se aquilo que nós estamos
estudando, se aquilo que nós estamos acessando tem algum valor ou se é simplesmente palavras jogadas ao vento, se tudo isso é muito vazio. Por isso que é importante, sim, a gente tirar a prova. E os mestres são muito enfáticos em relação a isso. Inclusive, o mestre Saint-Germain fala, comprove, ou seja, sinta aquilo que você está conhecendo para ver se realmente isso faz sentido, se isso realmente é real ou não. Né? Então, a compreensão espiritual para realizar o plano divino. É a partir daí, tendo essa compreensão do que é a espiritualidade ou da onde é a nossa natureza real, que é no plano espiritual, não existe outra correlação, outra ligação acima dessa. Nós somos seres espirituais e vivemos dentro de uma manifestação material. E a nossa verdadeira origem é desse plano que é chamado de plano invisível, de esferas metafísicas, outras dimensões, enfim. Não importa aí a maneira como a gente qualifique isso ou como a gente entenda isso. A questão é que existe uma única realidade e é para ela que nós vamos retornar, né, acreditando ou não nessa ideia, né, de espiritualidade. Então, nosso plano divino está atrelado a essa compreensão espiritual para a gente conseguir realmente chegar nessa dita realização. Bom, só há um Deus e Deus é tudo em tudo. Isso é uma afirmação assim que não há como a gente tentar encaixar alguma outra forma de contexto, ou pelo menos vamos encontrar, obviamente, algumas, vamos dizer assim, algumas definições para a ideia de Deus. Uns vão chamar de consciência, outros de cósmico, outros de inteligência universal e outros não vão considerar como absolutamente nada, e cada um tem o direito, né, por liberdade de lei, de entender da forma como achar melhor. Mas os mestres definem aqui, apresentam a visão de Deus, né, ou pelo menos a ideia da concepção de Deus como sendo a totalidade, ou seja, Deus é absolutamente tudo e está em tudo. Então, nós somos Deus nesse sentido de partícula do universo. Deus está em nós e nós estamos integralmente em Deus. E enquanto a gente acreditar que não, assim o será, porque nós temos a mesma capacidade, o mesmo poder, acreditando ou não. Então, a partir daí, a gente começa a ver alguns, vamos dizer assim, aquele sistema, né, muito bem organizado, pensando no universo de Deus, nessa realidade, né, de Deus permeando absolutamente tudo. Deus proveu toda a criação, né, emanou do seu próprio ser toda a criação. E Deus, então, tem muitos ajudantes. Deus tem esses, vamos falar assim, os seus filhos atuando através daquilo que é a criação. Então, não existe outra forma, vamos dizer assim, de Deus se manifestar, de Deus se movimentar, de Deus alcançar a criação, que não seja através dos seus próprios filhos ou através da sua própria criação. É por isso que se diz que Deus está em tudo, Deus é tudo em tudo. Tudo absolutamente tem essa partícula divina, de uma forma ou de outra, né? Então, Deus destinou os seus filhos para cuidar da criação e co-criar com ele. É a partir desse processo de movimentação da inteligência divina que se manifesta Deus por meio de tudo aquilo que existe no infinito. A gente, né, dentro da nossa limitada assim, personalidade, a gente tem uma certa dificuldade de compreensão em relação a essa ideia de que Deus, né, através dos seus filhos, está atuando na criação. Mas é assim que nós conhecemos, ou aquilo que vem através da sabedoria de muitos milênios, apontando que Deus
está atuando o tempo todo, e a única forma de Deus atuar é exatamente através dessa força, né, que é a sua própria criação para realizar a vida em todo o universo. Então, os filhos de Deus, a criação de Deus, está sempre ali mantendo essa inteligência, essa vida em movimento. Todos que alcançam a libertação se tornam mensageiros de Deus. Isso significa que, a partir do momento que nós alcancemos, né, que a gente consiga realizar essa dita libertação, e vamos frisar aqui, né, a libertação que nós estamos nos referindo é exatamente essa condição de nos desvencilharmos de toda a ilusão, no nosso caso aqui, enquanto planeta Terra, né, pela criação e cocriação da humanidade, nós estamos trabalhando para nos liberarmos desse contexto de criação que nós promovemos aqui e que a gente continua sustentando. Então, nós primeiro precisamos nos libertar de todas essas ilusões, daquilo que vem através da personalidade. Quantos desejos, quantos apegos, quantas ideias, né, vamos falar assim, de necessidades dentro de um mundo que nós criamos, acreditando, né, que isso é realidade, que todas essas coisas que acontecem ao longo da nossa vida são a mais pura e perfeita realidade de um mundo, de uma vida. E não é assim que funciona. Isso é tão ilusório porque depois do desencarne, simplesmente isso tudo desaparece e a gente tem que encarar aí sim o mundo real, o mundo espiritual e perceber que, olha, passamos mais uma vez, mais um tempo ali adormecidos, de certa forma perdendo, né, entre aspas, o nosso tempo e tendo que retomar todo o processo para mais uma vez voltar e tentar se liberar de toda essa ilusão, porque a responsabilidade é nossa. Deus nos deu a liberdade de criar, de co-criar através dessa energia poderosa. Então, como nós vamos produzindo coisas aqui, nós vamos ficando atados, vamos ficando presos a essas nossas criações. Então, a gente tem o objetivo, a meta de alcançar a libertação de tudo isso primeiro, para chegar no ponto, né, meio que mesclado com isso, da gente dominar a energia, que essa é a nossa verdadeira missão aqui, dominar a energia através da força que Deus nos proveu, né, ou seja, da sua própria energia divina, e criar coisas que sejam e estejam de acordo com aquilo que são as leis do cosmos, né, do próprio universo. Então, quando isso acontece, né, nós nos tornamos, a partir daí, os mestres em ação. Nós nos tornamos os seres que conseguem manipular, movimentar essa energia. E vamos, então, conscientes, nos tornar mensageiros de Deus também, não só na Terra, como em todo o universo, aonde o nosso coração assim o desejar. É assim que funciona. Por isso que os mestres que estão aqui estão porque desejam estar e nos ajudar, nos auxiliar, não por uma obrigação, e sim por um desejo do coração, por amor. Existem aqueles que auxiliam a humanidade. Então, é exatamente aí onde entram esses mestres que nós estamos citando. Os mestres que auxiliam a humanidade, eles estão aqui há muito tempo. Uns muito mais tempo, ou seja, os mais antigos, desde do princípio, dos primórdios da existência do planeta, e aqueles que depois foram se libertando, foram conseguindo se liberar dessas amarras que a gente está comentando aqui e se tornaram também mestres, ajudantes de Deus para conseguir despertar os outros, a grande massa que ainda está aqui presa a essa situação tão limitante, tão difícil. Então, estes que conseguiram alcançar a libertação,
permanecem aqui nos ajudando de forma silenciosa, sem interferir, sem nos forçar a absolutamente nada. Essa é a diferença que existe quando a consciência se manifesta. Enquanto isso não acontece, a gente tenta liberar o outro na marra, né? É o que a gente vai ver, inclusive, através daquilo que é a criação das religiões. A gente tenta arrancar ali a personalidade do camarada no tapa. Fala assim, não, você vai sair daí a qualquer custo e vai virar um ser divino, né? Sendo que a própria personalidade que está fazendo isso não saiu ainda dessa condição, né? Porque senão não faria dessa forma. Que é exatamente aquilo que os mestres promovem sua consciência. Muito bem. Então, os mensageiros de Deus. Nós temos aí alguns exemplos, né? Moisés, Buda, Maomé, Jesus, Maria, enfim. Tem muitos outros nomes que nós poderíamos citar aqui, mas só aqui, né, a gente já consegue ter uma ideia do que é se tornar ou ser um mensageiro de Deus. Porque todos esses seres, né, ou todos esses homens e mulheres, vamos chamar dessa forma, que passaram pela Terra e trouxeram aquilo que é a mensagem de Deus, por isso são chamados de mensageiros de Deus. Então trazem a mensagem. Que mensagem? Uma mensagem nova, alguma coisa que, a gente não conheça? Não, na verdade, só é um repeteco, né? Eles só estão trazendo a relembrança, né, de tudo aquilo que nós já conhecemos há muitos milênios, há muito tempo. Mas que a cada encarnação a gente apaga isso da memória, né? Porque a gente entra aqui numa densidade muito pesada e simplesmente tem esse apagão de memória e não consegue se recordar daquilo que a gente veio efetivamente fazer aqui. Então, esses chamados mestres, né, esses seres que alcançaram o despertar, eles voltaram, né, vieram para cá com uma missão mais elevada, nesse sentido de, olha, estou mais desperto, estou consciente aqui do que é a realidade, então eu vou ajudar os meus irmãos, eu vou dar suporte e direção para que eles possam entender qual é o caminho. Então, Moisés, Buda, Maomé, Jesus, Maria e outros nomes, inclusive, que não são conhecidos no Ocidente, né, que a gente poderia falar de Mestre Ascensionado Saint-Germain, El Moria, Kutumi, Joikyu, Kuan Yin, enfim, Hilarion, tem muitos mestres e mestras que passaram por várias encarnações aqui e, quando despertaram, vieram, né, ou se apresentaram com uma proposta de auxiliar, de ajudar o resto da humanidade. Então, nós temos aí, né, homens e mulheres, como nós falamos, que serviram, né, e servem, inclusive, como mensageiros de Deus. A gente ainda tem alguns trabalhando atualmente, inclusive, né, encarnados. Nós temos essa assistência contínua, né? Não é algo que tenha parado por um tempo e depois retomado, muito pelo contrário. De tempos em tempos a gente recebe aí uma grande mente, um grande espírito, né, que se apresenta com um coração muito amplo, muito direcionador nessa ideia de voltar a atenção para Deus ou para essa consciência maior e mostrar para a humanidade, relembrar a humanidade dessa importância, né? E esses mestres, né, eles nos trouxeram esses ensinamentos ou essa orientação da importância do plano divino. Aquilo que nós precisamos e necessitamos para que consigamos realmente seguir na trajetória e dar cumprimento a esse chamado plano divino. Porque a gente fala tanto do plano divino, mas, poxa vida, o que efetivamente é esse plano, né? Esse plano, como já foi dito, e a gente vai estar sempre repetindo, nada mais é do que seguir essa orientação através daquilo que são as leis de Deus. Então, se a gente pegar como exemplo aí esses nomes e alguns outros que a gente citou,
a gente vai perceber que eles seguiram exatamente por esse caminho, trazendo essa mensagem de Deus, né? Ou seja, essa direção e essa orientação de que o plano divino se cumpre dessa maneira. Okay? E nós temos um grande exemplo, né, dentro dessa relação. Pelo menos para nós aqui no Ocidente, um dos maiores exemplos que se apresentam para nós é do Mestre Jesus, né, e no Oriente, que também depois chegou no Ocidente, do Mestre Buda. São exemplos que a gente tem de como caminhar aplicando, realizando, realmente efetuando, né, colocando em prática esse plano divino. Ou seja, como nós devemos prosseguir através dos nossos passos para realizar aquilo que é a verdadeiro caminhar, né, a nossa realidade enquanto seres espirituais. Então, a gente tem esses mestres que nos dão essa direção e essa possibilidade de conseguir entender e perceber isso. Ok? Bom, nós vamos falar sobre a Grande Fraternidade Branca. Quem é ou o que é a Grande Fraternidade Branca? Essa Grande Fraternidade Branca, ela nada mais é do que vamos chamar assim, uma espécie de instituição que foi formada lá atrás, há muito tempo atrás, para dar a assistência, dar o suporte, a atenção, o cuidado, ou seja, toda essa estrutura de orientação para que a humanidade consiga alcançar a sua libertação. Então, a Grande Fraternidade Branca, ela já foi envolvida, e até de certa forma ainda continua, em muitos mistérios, né? A grande hierarquia espiritual, né, que tem protegido, guiado e amado a humanidade há éons, ou seja, um tempo incontável, para evitar sua completa destruição e a destruição da Terra. Então a gente pode pensar de forma simples assim, a Grande Fraternidade Branca, ela se formou através daqueles homens e mulheres que, estando libertos, né, que alcançaram a libertação, perceberam que se a humanidade continuasse dentro desse caminho, né, de autodestruição, de presos à personalidade, se desviando cada vez mais, não tendo nenhum tipo de elevação espiritual, moral, né, ética, enfim, se a gente quiser abranger mais ainda a ideia de moralidade, ou seja, não cumprindo as leis de Deus, esses ainda encarnados e inconscientes, com certeza estariam, né, ou melhor, estariam caminhando não só para a sua autodestruição, como também destruiriam o planeta. E isso é um fato, né? Isso quase aconteceu com o nosso planeta. É algo que a gente vai estudar mais a fundo em outras lições. Mas aqui a gente vai entender que a Grande Fraternidade Branca se formou como uma hierarquia espiritual a partir destas consciências que entenderam a necessidade de voltar a atenção e o cuidado para a nossa Terra e para a humanidade de uma forma geral. Bom, então, como já falamos, são mestres e mestras que nos trouxeram aí essa condição. Seres ascensionados que viveram na Terra, que estiveram aqui passando pelas mesmas situações dentro da sua época ou das épocas em que encarnaram aqui e vivendo as condições do lugar, do momento, como qualquer outro ser humano, mas conseguiram realizar a sua libertação e assim entenderam que era necessário dar assistência, fizeram isso e fazem isso até hoje por amor, né? Eles renunciaram àquilo que a gente ouve muito falar sobre o Nirvana, né? Até através do Buda. O Buda alcançou, né, a consciência nirvânica ou o mundo nirvânico. Enfim, que nível espiritual é esse? É um nível de perfeição, é um nível vibracional onde não existe
absolutamente nada dessa ilusão que nós temos aqui. Mas eles renunciaram no sentido de se manter lá, porque eles poderiam simplesmente, vamos dizer assim, em espírito, em totalidade, seguir o caminho do Nirvana, né? Ou seja, mergulhar nesse grande oceano de Deus e simplesmente permanecer aí nesse, vamos dizer assim, nesse paraíso, né, que a gente tanto sonha, e tem um paraíso meio distorcido aí para a gente, né, que é uma ideia bem infantil ainda, mas esse Nirvana é aquilo que é a perfeição, e esses mestres, mestras, renunciaram a isso, falaram, não vamos para lá agora, não quero ir para lá, né, ou seja, não quero me desprender da terra agora, vou me manter aqui para ajudar os meus irmãos e irmãs. E, infelizmente, eles não são reconhecidos pela humanidade, mesmo porque a grande maioria nem sequer sabe da existência deles, e a gente vai perceber que existe aí, lamentavelmente, muita distorção que vem, inclusive, através das próprias religiões. Mas esses mestres, eles não são de tudo desconhecidos, eles são conhecidos através das filosofias mais antigas. O Oriente tem uma orientação e fala muito sobre esses mestres, mas no Ocidente eles foram exclusos, foram deixados de lado, porque senão perderia aí o sentido daquilo que é o dogma, né? Aquilo que é manter a personalidade ali subjugada, manter ali direcionada para um propósito mais egóico, né? Mais pessoal. Então, poucos realmente, né, se a gente considerar em termos de humanidade, não são muitos que conhecem esses mestres e muito menos a fraternidade branca. Acho que é uma coisa assim completamente fora, né, mística, enfim. E a gente tem aí, então, por conta da distorção das religiões, essa presença do ego dominando a ideia das pessoas, do mundo, né, e principalmente daquilo que são daquilo que é, na verdade, a presença desses grandes mestres que nos dão essa sustentação, nos dão essa orientação e estão em absolutamente tudo aquilo que a gente imaginar em termos de planeta, tá? Desde as menores coisas que a gente possa imaginar até as grandes aqui. E quando eu falo em termos de planeta, é no sentido de as coisas que precisam de pouquíssima assistência, né? Você falou assim, bom, as coisas que acontecem lá na natureza, né? Que é tudo muito automático. Esses mestres também estão dando assistência aí, né? Porque se a natureza se vai, ou seja, a natureza simplesmente resolve pegar a malinha e ir embora do planeta, acabou a nossa estadia aqui também. Então, não tem como manter o corpinho aqui sem as benéfices da natureza. E os mestres fazem a manutenção também nesse nível, até nos níveis governamentais, internacionais, né? Ou seja, nas grandes potências. Tem muita história por trás de tudo isso, tá? Mas as religiões, elas entram aí como um fator bem complicado, porque distorceram muito daquilo que a própria história, né, os próprios registros do passado nos legaram, nos deixaram como orientação, e as religiões foram dando uma ajeitada lá para fazer com o seu tempero. E a gente vai ver isso. Contribuem e dirigem a fraternidade branca, né, esses mestres, com seres excelsos. Ou seja, nós temos aqueles que encarnaram no planeta, que viveram aqui, trafegaram, fizeram uma série de coisas aqui e se libertaram. Mas junto com eles também existem os seres excelsos, ou seja, aqueles seres que vêm de outros planetas, que vêm de outras galáxias. Enfim, nós não estamos aqui, né, como diz, não estamos sozinhos, né? Os extraterrestres estão aqui. Esse é um negócio que, quando você começa a entender como é que é o funcionamento, soa até engraçado. Mas a ideia de extraterrestre, ou seja, extra-terra, né? Ou seja, fora da Terra. Sim, existem extraterrestres, sim, mas não é aquele com a cabeça, né, que nem aparece lá no Guerra nas Estrelas, né? Então,
Existem N formas do universo, é certo. Mas é que a gente tem uma imaginação bem interessante para poder criar uma série de coisas. E os mestres aqui, se a gente for olhar para a essência deles, e assim como os seres excelsos, a essência deles e todos eles, assim como a nossa, né, que está distorcida nesse momento, é luz, pura luz. E todos os seres no universo são pura luz. Eles se apresentam numa forma da maneira como eles querem. Né? Então é como uma roupagem aqui para a gente, né? Uma roupa grega, uma roupa romana, uma roupa da cultura japonesa, da cultura chinesa, enfim. A gente se veste, né, de uma determinada forma e eles também têm essa roupagem, tanto na aparência, né, porque é só uma apresentação. E esses seres excelsos, ou seja, existem anjos, existem seres de Vênus, por exemplo, que é uma história muito bonita, através da assistência que nós recebemos de Vênus. A Grande Fraternidade Branca sempre foi sustentada e suportada aí pelos nossos irmãos de Vênus. Enfim, a gente tem bastante história pela frente. Se for colocar tudo aqui, a gente vai ficar numa rave aqui, você vai ver uma rave tanto tempo. Então, não podem, né, esses mestres, mestras e esses seres, eles não podem nos obrigar a aceitar a divindade. Como nós já falamos, seria muito fácil, né, assim, pelo poder, pela luz de Deus, pela grandiosidade que Deus o é, na sua consciência, era só, eu diria assim, acho que não precisa nem estalar o dedo, era só uma piscada de olho, entendeu? Tudo se transformaria assim num paraíso, mas não funciona dessa maneira porque a lei de Deus diz: os filhos da criação têm liberdade de escolha. Então, os mestres da grande fraternidade branca, todos esses mestres que estão aqui, que compõem essa fraternidade, eles não intervêm no sentido de, olha, vocês têm que fazer desta forma. Se fosse assim, Mestre Jesus, né, um dos mais conhecidos aqui para a gente, já teria dado uma ajeitada total aqui, né? Já teria feito a faxina e a gente estaria aqui batendo asinha, né, pelo planeta, mas não é dessa forma, não pode, a lei não permite isso, então eles não, obviamente, vão nos obrigar a absolutamente nada. E essa é a inteligência, né, que dirige a divindade, ou seja, é através dessa grande consciência que estabelece a grande fraternidade branca no planeta, que se espalha pelo mundo inteiro, de N formas que a gente nem imagina, que dão a direção do que é a consciência divina aqui. E nós somos muito abençoados. A misericórdia de Deus, através destes irmãos, é algo assim que a gente realmente não concebe. O pouco que nós sabemos já dá para deixar assim bem envergonhado. Eu acho que se a gente souber a profundidade realmente, vamos falar, nossa, então estamos realmente numa dívida absurda. Bom, e aí quem que pode se integrar, né, à grande fraternidade branca? No final das contas, todos nós podemos fazer parte da grande fraternidade branca. Mas, diz assim, só mediante o viver e expressar a perfeição dos âmbitos celestiais no plano físico, através da autocorreção das debilidades humanas e o serviço devotado, sem nenhum pensamento de lucro ou exaltação pessoal, pode o indivíduo autoconduzir-se a associação com a fraternidade. Trocando em miúdos, nada de ego, zero de personalidade. Enquanto tiver uma restiazinha de ego, sabe, lembra daquela frase do Mestre Jesus, bem conhecida, né? Que o rico chega para ele e fala assim, mestre, deixa eu te seguir, deixa eu ir contigo. Sim, claro, meu filho, deixa tudo que você tem aí, vem comigo. Mas peraí, Inês, como assim? Tudo? Tudo de tudo? Mas não dá para levar uns trocadinhos? Vai que dá fome no caminho? Fazer um lanchinho? Não, deixa tudo. Qual é o nível de consciência que existe aí? Jesus está pregando a pobreza, a miséria? Não, é porque o universo é farto, o universo é opulência, o universo não falta absolutamente nada. Então,
eu não preciso, na verdade, me preocupar com nada, mas a minha consciência externa, a minha personalidade, ela está sempre presa a alguma coisa que me traz o medo, me traz o receio, a angústia e vai por aí afora. Então, enquanto nós estivermos dentro dessa consciência ainda muito inferior, muito limitada, né? Ou seja, a personalidade dominando, então nós não vamos conseguir, com toda certeza, acessar as portas, né? Ou os salões, como dizem os mestres, da grande fraternidade branca. Ou seja, a gente não vai conseguir integrar essa fraternidade até que a gente realmente se purifique. E entra também, mais uma vez, aquele ensinamento que o Mestre Jesus nos deixou, que só entrarei no reino dos céus se fordes como uma criança. Ou seja, a pureza precisa se estabelecer. Senão, a gente não vai conhecer a grande fraternidade branca, tá? Então já não vai tirando o cavalinho da chuva. E a ascensão só é possível pelos mestres. O que a gente quer dizer aqui? O que isso significa? Significa que nós chegamos num ponto em que a nossa debilidade, a nossa, vamos dizer assim, distorção daquilo que a gente construiu aqui é tamanha, é tão grandiosa, que para conseguir realmente alcançar essa libertação, a gente precisa da assistência desses mestres. E isso vai acontecer mais cedo ou mais tarde, mais ou menos como o professor que vem e te dá aquela orientação. Olha, você precisa ir por esse caminho, fazer dessa forma. É dessa maneira que a gente consegue realizar a nossa libertação. Sem esses mestres, realmente não há possibilidade. Tá? Fala assim, não, mas eu por conta própria, o Buda conseguiu. O Buda teve muita assistência, tanta assistência que a gente nem imagina. Todos os insights, toda a sustentação que ele recebeu, tem histórias também muito bonitas por trás disso. E a ascensão acontece exatamente assim, com esse suporte que esses grandes mestres estão nos proporcionando aqui. Bom, aí agora a gente vai para as bases das religiões. O que as religiões têm a ver com isso? Bom, as religiões têm tudo a ver com isso, porque as religiões, elas surgiram, né, justamente como uma apresentação, um movimento daquilo que vinha ou vem para explicar uma parte da lei cósmica, para explicar aquilo que são as leis de Deus. Né? Então, é como se fosse um pequeno trecho, né? um compêndio das leis que é apresentado à humanidade num determinado período, num determinado momento. Então, uma religião ela tem por finalidade trazer essa explicação. E todas as religiões, quando chegaram no sentido de, quando elas foram passadas, né, para a humanidade, elas vieram realmente muito puras, muito direcionadas. Depois virou uma coisa complicada, como a gente, né, acaba descobrindo. Tá? Então, aqui. Então, na religião, a gente tem o plano divino da Terra. Ou seja, a partir do momento que uma religião se apresenta, o conteúdo daquela religião é justamente para quê? Para que a gente dê cumprimento ao plano divino que existe para a Terra, para nós enquanto humanidade, que envolve, mais uma vez, não só a humanidade, mas também os anjos que habitam aqui conosco e também os seres dos elementos, os seres da natureza. Então é um plano divino para a Terra, da Terra. E a religião vem apontando para isso. Não tem nenhuma religião que, na sua essência, diga que a gente veio aqui para destruir o negócio, para fazer bagunça aqui. Muito pelo contrário. A gente pode pegar aí até as religiões que se apresentam com extremismos, só que quando a gente olha lá para a essência da religião, a gente pega lá a origem dela, a gente percebe que não tem absolutamente nada a ver com aquilo que está sendo pregado, né, nada a ver com aquilo que está sendo executado, né, por alguns irmãos, por algumas pessoas. Então, a gente tem que entender aí que esse plano divino para o planeta, para nós, é algo muito perfeito, algo completo realmente. Bom, como nós falamos da grande fraternidade branca,
as religiões, as bases das religiões, ou seja, a origem das religiões, ela sempre começou através desses mestres, através dessa estrutura ou direção que os mestres nos trouxeram para que a gente pudesse, para que a gente pudesse, a partir daí, receber essa orientação e colocar isso em prática. Então, existe na grande fraternidade branca aqueles mestres ou aquele que se torna responsável por esse trabalho específico, que é direcionar, dirigir e trazer, apresentar uma determinada religião numa certa época. E esse ser, né, esse mestre, ele é conhecido como instrutor mundial, ou seja, ele é um instrutor para o mundo, trazendo a religião como uma forma de orientação e direção. E isso acontece exatamente através da grande fraternidade branca. Então aí a gente vai perceber que esse movimento, né, como a gente falou, ele é dirigido a um determinado grupo de pessoas, né, um povo, uma nação, quem sabe, e numa certa época. E todas as religiões sempre foram da mesma forma e continua sendo da mesma maneira. Então, de época em época, nós vamos tendo as orientações, a direção de como nós deveríamos executar esse plano divino, essa força, né, propulsora para conseguir realizar algo para o todo. Então, é uma instrução que é para todo mundo, é comum para todos, não é a religião A, a religião B, não. Na verdade, a religião A complementa com a religião B, que complementa com a C, D, E e assim por diante. Mas nós fomos pegando cada religião e personalizando ela, fazendo com que a religião se tornasse algo muito pessoal, muito egoísta, né? Egóico, egocêntrico. Então, isso aqui é meu. E aí foi onde a gente começou a distorcer tudo e trazer uma relação completamente equivocada daquilo que é realidade. Então, nós temos, inclusive, né, as chamadas escolas iniciáticas, que a gente pode colocar aí como, por exemplo, a teosofia, a Ordem Rosa Cruz, a própria maçonaria, e alguém vai falar, Deus do céu, cruz credo, como é que você vai falar esse negócio? Esse pessoal tudo aí, sabe, mata bicho, faz um monte de voodoo aí, e a gente vai entender que, na verdade, não tem nada disso, né? Teosofia, que vem através de Madame Blavatsky, é uma orientação, um conteúdo absolutamente profundo sobre aquilo que são as leis do universo, como todo o funcionamento, inclusive, fala sobre a grande fraternidade branca, sobre os mestres, Ordem Rosa Cruz a mesma coisa, maçonaria segue o mesmo caminho. Então, claro que em cada uma dessas escolas iniciáticas, né, ao longo do tempo, também foram sendo distorcidas muitas coisas. Muitas alterações, muitas condições foram sendo afetadas aí. Por quê? Porque nós, infelizmente, através daquilo que é a nossa relação com o meio, nós fomos trazendo para esse mundo, com as orientações, com as determinações dos grandes mestres, o nosso colorido, aquilo que é o que nós acreditamos, o que nós pensamos e como isso se torna mais agradável para a gente. Então tem que se tomar um cuidado muito grande, porque na verdade a nossa vida aqui, né, ela é uma vida em comum, em conjunto com todas as religiões, com todas as bases filosóficas, que claro, como a gente já falou, ganharam aí muito do colorido de cada parte, né, da humanidade em certas épocas. Então, falar da maçonaria, falar da Ordem Rosa Cruz, da teosofia, ou seja, qualquer outra religião, né, o taoísmo, falar sobre o judaísmo, o cristianismo, o islamismo, enfim, budismo, não importa. Existem inúmeras, todas elas são pautadas e baseadas dentro de uma realidade original que foi trazida de forma pura e direcionada para que a gente pudesse
complementar os nossos conhecimentos e alcançar essa grande realização. Mas aí o que aconteceu? Os homens pegaram, distorceram isso, moldaram do jeito que ficava mais agradável para aquele grupo e pronto, se fecharam. Então, eu não olho para o meu irmão que é de outra, né, denominação, que é de outra raça, quem sabe, enfim. E a partir daí eu acredito que só a minha salva, só a minha me leva para Deus. E o religare com Deus, né? Por isso que a religião, como todos sabem, né, ou pelo menos a maioria, a história do religare é para a gente voltar a nossa atenção, mais uma vez, para Deus. Então, não existe, né, eu sei que agora a maioria dos cristãos vão me crucificar, ó o sacrilégio, né, mas não há um salvador, né? Não existe um salvador de alguém. Ninguém vai vir aqui para realizar aquilo que nós temos a obrigação de fazer. Não existe alguém específico que vem, não, mas Jesus morreu na cruz, né? Pegando o exemplo de Jesus Cristo, Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados. Sim, ele morreu com toda certeza lá, bem entre aspas, né? Porque a morte não existe. Jesus já sabia, ele já tinha conhecimento, era um ser já de consciência muito elevada, então ele sabia absolutamente de todo o processo que iria acontecer. Por quê? Porque ele dominava a energia, assim como ele demonstrou, através da natureza, enfim, e outros, né? E aí tem aqueles comparativos que a gente sabe, principalmente nas igrejas cristãs, né, que fala assim, mas olha, o Buda está morto lá e Jesus ressuscitou. A gente sabe uma parte daquilo que a gente acredita, daquilo que foi apresentado para a gente, né? Só que quando a gente vai estudar o budismo, quando a gente vai, estou pegando só o budismo como exemplo, né? A gente vai pegar o budismo e estuda profundamente, a gente vai entender que a visão, a percepção, ela dá um outro caminho, né? Agora, se cada um de nós realmente, antes de falar de uma determinada religião, a gente se aprofundasse nela, e se aprofundar não é só pegar o livrinho ali e falar, não, vou dar uma estudada aqui, né? Você vira um crítico, só isso. Vá lá e viva aquilo. Deus me livre, vou perder minha alma. Então não vai dar certo. Ou seja, você não tem como falar algo que você não viveu. Só vai conseguir realmente atestar alguma coisa se você viver. Certamente nem todos vão concordar com isso, mas aí é uma observação, uma escolha muito pessoal. A realidade é que nós somos responsáveis por aquilo que nós criamos e ninguém assume essa culpa, né, entre aspas, por nós. Nós temos que realmente dar conta de toda a energia que nós movimentamos. É assim que funciona a lei de Deus. Então, na religião, cabe espiritualidade. Ou seja, a gente consegue trazer a espiritualidade, né, para dentro da religião. Agora, quando a gente fala sobre espiritualidade, né, a espiritualidade na religião, a gente tem que observar o seguinte: a espiritualidade, ela não vai conseguir ser encaixada dentro daquilo que a religião entende, porque o dogma distorce, né? Então, eu posso trazer essa religião para dentro da espiritualidade, a crescer, fazer com que ela realmente se torne algo grandioso, né? Agora, trazer a espiritualidade para dentro da religião já não é algo tão simples, porque se fosse assim, nós teríamos mantido as bases originais e puras de todas as religiões, mas infelizmente a gente acabou distorcendo muito. Então, é preciso observar isso com uma certa cautela. Opa. Aí. Muito bem. Então, aqui a gente fala sobre a ponte para a liberdade. O que é essa expressão? A gente vai estudar isso mais a fundo, né, um pouco adiante. A ponte para a liberdade é um movimento que aconteceu através de alguns mestres, né, principalmente de mestre Saint-Germain e mestre Moria, né, e outros seres que também, né, outros mestres e mestras que dentro desse contexto da grande fraternidade branca criaram esse movimento. Ponte para a Liberdade é aquela ponte que liga a humanidade a Deus, é uma expressão para identificar
essa criação dos mestres. Estamos aqui na Terra, estamos na humanidade, e a ponte que nos liga a Deus é essa energia que os mestres estão procurando estabelecer para que a gente também estenda as mãos e vá lá ajudar a construir essa ponte, né, que nos leva de volta para casa. Então, aonde estão os mestres e o que eles estão fazendo? Bom, uma coisa é certa, só existe o aqui e agora. Tá? A gente não tem opção de viver nem no passado, né, que já foi, já não existe mais, e muito menos a ideia de futuro, porque só é uma miragem, né? Não existe nenhuma coisa nem outra. O único momento que a gente pode viver é o eterno aqui e agora. E os mestres estão exatamente nesse momento, vivendo conosco tudo aquilo que nós estamos desenvolvendo aqui. Tá? Então, não estamos desamparados, né? Os mestres estão ativos em todas as áreas da vida, como nós falamos. Então, desde os templos, retiros, governos, religiões, e eles jamais interferem, eles só procuram contribuir quando existe essa possibilidade, essa permissão. Mas como é que essa permissão acontece? Quando eu estou consciente de que eu quero praticar o amor, de que eu quero realmente me elevar às virtudes de Deus e aplicá-las aqui, e isso em todos os setores. Se você pensar no governo, por exemplo, né, não importa em que país você esteja, se você tem um governo que está voltado, direcionado para aquilo que é o bem-estar, a felicidade, a presença de vida das pessoas, né, vida no sentido global, então, ok, esses governos estão sendo inspirados por esses mestres, estão sendo inspirados por aqueles que são os mensageiros de Deus. E assim acontece em cada lugar. Não importa se é um templo, um retiro e as religiões. Eu gosto muito de que o mestre Elmore, ele diz que, ele comenta, né, que em determinados momentos os mestres, assim como ele, estão num púlpito junto lá com um padre, um pastor, enfim, estão lá e eles falam assim, se soubessem da nossa presença aqui, era capaz de a gente sofrer um exorcismo, né? Porque seria um absurdo, um escândalo, e são mestres de luz, são mestres livres, né? São aqueles que estão exatamente para dar essa contribuição. Bom, nós podemos também contribuir com esse propósito, nós podemos também levar e elevar o nosso coração para alcançar essa realização. Depende de como nós estamos mantendo a nossa visão, né, o nosso coração em relação a essa proposta que é buscar a espiritualidade. Então, é uma forma de contribuir, sempre pensando no amor, sempre pensando na harmonia, as leis que a gente já estudou, né, a paz. Então, seguindo o exemplo daqueles grandes que a gente já conheceu. Então, eles nos ensinaram o que é a liberdade em Deus, que é aquilo que a gente chama de ascensão. Então, quando nós nos libertarmos, exemplo do Mestre Jesus, né, ascensionando, né, se elevando de toda essa pressão e toda essa condição da Terra, então, com toda certeza, a gente vai se alinhar, né, vamos conseguir aí realmente ter executado, né, esses grandes ensinamentos. E a Terra, os mestres afirmam, a Terra será livre novamente. Fala assim, nossa, isso é um sonho, é uma utopia, né? Livre no sentido de não haver maldade, né? Não haver toda essa condição difícil que a gente vê, que todo mundo passa, o coronavírus aí, né, ceifando um monte de vidas, enfim, e toda essa confusão que nós mesmos criamos. Então não adianta terceirizar isso para ninguém. Culpa do A, do B, do C ou até Deus, né, como muitos dizem. Não, isso é somente nosso. E os mestres, como eles enxergam através da consciência, eles afirmam sim, a Terra será livre novamente. E isso está sendo acelerado cada vez mais. Quando a gente diz acelerado, é no sentido vibracional, que o universo, o cosmos tem um movimento e a Terra tem que acompanhar esse movimento. Então, isso está acontecendo e a gente vai ver cada vez mais as coisas aparecendo, né, no sentido de, olha, realmente se efetivando aí. Então,
Peçam e será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta será aberta, pois todo o que pede recebe. O que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Mateus 7, de 7 a 8. Ok? Então, é aqui um lembrete, né, daquilo que a gente pode realizar. Depende da nossa vontade. E os mestres, a disposição deles, a vontade deles, exatamente de alcançar, que alcancemos essa libertação. Bom, qual é o plano divino para cada indivíduo, para cada um de nós aqui? Afinal de contas, que plano bendito divino é esse que a gente não consegue aplicar? Já falamos, vamos repetir de novo. Nós viemos do coração de Deus, então, se somos chispa divina, a gente só tem uma única forma de aplicar as coisas aqui, através daquilo que é a divindade. Essa é a única maneira, essa é a nossa origem, é através dela que nós vamos realizar. Não é através da tecnologia, não é através da ciência. Tudo isso é muito legal, muito bacana, mas enquanto a espiritualidade não estiver manifesta através de cada um de nós, pode ter certeza que não vai acontecer nada. E vós sois deuses em embrião. É um termo bem interessante, porque Jesus também disse isso, né? Vós sois deuses. Ou seja, nós somos essa divindade aqui se apresentando, se movimentando, e temos que manifestar exatamente essa nossa natureza. Por isso que nós estamos, de certa forma, bem lentos, bem devagar, e o embrião aqui olha, a gente ainda está, sabe, ali bem encarcerado, né? Na ideia de, sabe, desenvolvimento, de expansão, de crescimento. Mas podemos mudar essa condição a qualquer momento. É só a proposta individual e se orientar por aquilo que a gente já tem como as grandes referências. Muito bem. Então, encarnar na Terra, né, é a nossa forma, né, de alcançar essa realização, porque foi o que nós escolhemos, vir para a Terra para poder realizar toda essa mestria, ou seja, esse domínio sobre a energia, domínio sobre a personalidade, sobre o ego, e isso tem que acontecer por onde? Através do controle dos pensamentos, dos sentimentos, das palavras e das ações. Fácil? Não, não é, porque se a gente tivesse a facilidade, né, a habilidade já, o domínio de fazer isso, legal, muita gente já estaria aí flutuando, né, pela atmosfera, tá? Todo mundo já levitando pelo planeta, né, em corpos mais sutis, mas a coisa ainda não chegou nesse nível. Mas a nossa proposta aqui é justamente essa, é de controle sobre toda essa energia. Então, temos que purificar e harmonizar a vida. Isso se faz através do quê? Amor divino. É assim que nós conseguimos realmente estabelecer a vida dentro da sua realidade. Bom, o Mestre Jesus, como já citamos inúmeras vezes, certamente citaremos outras tantas, Mestre Jesus não só demonstrou isso, né, na prática ali, caminhando, ensinando os discípulos, que não foram poucos, e ascensionou, ou seja, ele demonstrou de ponta a ponta aquilo que é a nossa trajetória aqui. Então ele é um dos grandes exemplos e é por isso que ele é um marco na história da Terra, por isso que a gente tem aí a presença tão forte de Mestre Jesus aqui no planeta. Foi uma missão, né, muito importante para nós, para dividir essas águas e falar, ó, a partir de agora vocês têm toda a chance, né, de estar aqui, ó, no beabá, ponto a ponto. O que a gente fez depois que Jesus foi embora? Bagunçamos todo o coreto, invertemos toda a história e chegou onde a gente está hoje, tentando ver onde é que está os papéis que a gente jogou tudo por aí, falar, meu Deus, cadê os ensinamentos do mestre que nós distorcemos tudo? Mas a gente ainda tem isso, com toda certeza, podemos aplicar e realizar isso a todo momento, ok? A qualquer tempo. Então, o nosso grande objetivo, então, é retornar para casa no coração de Deus. Isso é o que, vamos dizer assim, a nossa meta
crucial, a nossa meta fundamental, essencial no planeta. Ok? Então, voltar para essa nossa origem, que é o coração de Deus. E isso é grandioso. Né? Então, nós temos aqui a oração de São Francisco. Não dá para ouvir, né? Tá com defeito aqui a música, né? A oração de São Francisco está tocando aqui, mas infelizmente eu não consigo replicar ela para vocês. Eu não sei qual o problema aqui dos defeitos especiais. Deixa eu ver se vai agora. Quem sabe? Não. Então, não tem jeito. Infelizmente, a minha tecnologia não chegou a esse ponto de conseguir transmitir o som. Então, não tem jeito. Infelizmente, é uma música linda. Mas depois eu deixo ela no... eu deixo a música no vídeo, no YouTube. Aí dá para ouvir. Ó. Lindíssima melodia. Essa melodia está muito bonita. Então, gratidão pela presença, gratidão pela oportunidade. Senhor.